A palavra lógica vem da palavra grega logos, que quer dizer palavra, razão ou argumentação. Hoje em dia o que a gente percebe é que muitas pessoas, quando vão discutir assuntos, entrar em debates ou discussões sobre temas ideológicos, políticos ou religiosos, gostam de usar mais apelos falaciosos do que propriamente argumentações lógicas, racionais. O que pode ajudar eu, você e qualquer pessoa a pensar com mais lógica, a ser razoável, a realmente usar a razão em vez da emoção? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou Léo Martins e você está no canal O Vendedor de Ideias. A primeira coisa que você precisa compreender para poder pensar mais com lógica e se habituar a fazer isso constantemente é você saber a diferença entre conceitos objetivos e conceitos subjetivos. O que nós percebemos é que muitas pessoas confundem esses dois conceitos de forma que, quando vão discutir, falam de coisas subjetivas como se fossem objetivas e vice-versa. De que se trata isso? Qual é a diferença entre esses dois tipos de conceitos? Conceitos objetivos estão mais relacionados ao objeto em questão, ao objeto do estudo, por exemplo. Tem a ver com coisas que são fatos, são verdades, são incontestáveis. Já questões relacionadas à subjetividade têm a ver com o sujeito, a pessoa que está analisando o objeto. Ou seja, eu posso ter a minha opinião sobre determinado objeto. Porém, a minha opinião é subjetiva. Ela está relacionada a como eu vejo as coisas e não ao objeto em si que eu estou analisando. De forma que a minha opinião, um conceito subjetivo, não interfere o que é objetivo, o que é fato, o que é verdade, o que é cientificamente e devidamente estabelecido. Quando a gente sabe diferenciar essas duas coisas, a gente para de relativizar muitas coisas que são éticas e morais e que as pessoas hoje em dia querem pregar que tudo é relativo. Tem pessoas que costumam raciocinar no meio de uma discussão ou dizer: mas o que você acha que é certo pode não ser certo para mim. Ou o que você acha que é errado pode não ser errado para mim. É verdade que as pessoas têm o direito de cuidarem das próprias vidas, de tomarem as decisões que querem. Mas o fato de cada um poder viver como quer ou enxergar o mundo de um determinado jeito não significa que não hajam fatos, verdades, conceitos objetivos e inquestionáveis, que têm a ver com física, biologia, com ciências exatas, com matemática muitas vezes. A gente precisa saber separar o que são fatos objetivos do que são opiniões subjetivas. Assim, a gente vai aprender a pensar com lógica. Outra coisa muito importante que a gente deve reconhecer é um princípio que é usado muito na área jurídica para nós pensarmos mais com lógica. É o princípio do ônus da prova. O que significa isso? Significa que em muitas discussões, muitos debates que nós talvez nos encontremos, nós precisamos lembrar que a obrigação ou o dever de provar uma alegação é de quem afirma, não de quem nega. O ônus da prova é sempre para aquele que está acusando ou afirmando algo, e não para aquele que está negando. Então, se de repente uma pessoa ela expressa a sua opinião em um determinado fato, em um determinado conceito, ela precisa apresentar evidências de que realmente aquilo é verdade. Não é você que não acredita, que não pensa, que não partilha daquela opinião que tem a obrigação, o dever de contra-argumentar. Quando nós reconhecemos o princípio do ônus da prova, nós vamos nos prevenir de talvez contra-argumentar contra uma ideia, um conceito que a pessoa nem sequer defende, e assim correr até mesmo na falácia do espantalho, que nós já citamos no outro vídeo sobre argumentos falsos e falaciosos. É muito importante a gente seguir um provérbio que está até na Bíblia, que diz: aquele que responde antes de ouvir é tolo e comete vergonha. Então, quando nós seguimos esse princípio, nós vamos com certeza pensar com mais lógica. A terceira coisa que você precisa fazer para pensar com mais lógica é você identificar e apontar claramente argumentos falaciosos. Isso na sua argumentação, na sua linha de raciocínio ou na das outras pessoas. Quando você rechaça esse tipo de ideia ou de argumentação falaciosa, você vai poder se concentrar naquilo que é de fato objetivo e vai poder chegar a uma conclusão razoável dentro dos fatos ou das evidências que lhe foram apresentadas. É muito importante nas discussões hoje, onde as pessoas estão inflamadas de conceitos, ideologias, políticas, religiosas, que a gente procure ser razoável e procure analisar as declarações, os conceitos, sem utilizar apelos como apelo à autoridade, apelo emocional. Existem algumas falácias que são muito comuns as pessoas utilizarem como a falsa dicotomia ou falso dilema, e as pessoas hoje elas sempre colocam assim: ou é preto ou é branco, ou você é do partido X ou é do Y, ou você apoia o governo ou você é
totalmente contra ele. Não funciona assim. Existem casos onde nós temos uma terceira, uma quarta, uma quinta opção de conceito, de ideia, de conclusão que podemos chegar sem que nós precisamos ter um conceito tão limitado, míope ou binário das coisas. No meio da pandemia que nós estamos enfrentando, tem muitas pessoas que gostam de argumentar assim, e nós já falamos sobre isso no nosso vídeo. Você só vai entender a seriedade da situação quando for com você, quando você estiver passando necessidade, sem emprego, confinado em casa. Ou alguns dizem, não, você só vai entender a seriedade quando for com alguém da sua família. Isso são apelos emocionais. A gente precisa saber evitar argumentações falaciosas, saber se concentrar em conceitos objetivos, aos estudos, aquilo que realmente é sério, está sendo apresentado como fatos e com evidências e realmente chegar à nossa conclusão. Dessa forma, a gente vai evitar argumentos falaciosos, vai ser razoável e vai pensar com lógica. Você já imaginou adquirir alguns livros que vão te ajudar a melhorar suas habilidades de oratória, de argumentação e de persuasão? Talvez um livro que aliste várias falácias lógicas e que vão ajudar você a identificá-las prontamente? Bom, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para cada um de alguns dos livros que eu já li e que eu gosto muito sobre essas temáticas. E eu acho que se você quiser adquiri-los, vai gostar muito de lê-los também, tá certo? Vai estar aqui na descrição um link para você adquirir esses livros, para você comprá-los. E assim você vai estar ajudando o nosso canal, o Vendedor de Ideias, a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Tá certo, pessoal? Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.